Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede Educação do Paulista, e agora estarei aqui para ministrar mais uma aula de Ciências da Natureza, para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Na aula de hoje, estarei contando com a participação especial do nosso intérprete, Maico. Muito bem, professor. Qual é o tema da nossa aula? O tema da nossa aula consiste em Sistema Endócrino. Esta aula será a nossa aula de número 21. Esta será a nossa primeira abordagem desse tema chamado Sistema Endócrino. Ok. Professor, dentro desta temática, o que o senhor estará socializando com nós? Então, inicialmente faremos aqui uma breve contextualização. Estarei também compartilhando com vocês alguns conceitos básicos sobre o tema tratado e, por fim, estarei trazendo para vocês algumas atividades onde nós iremos poder discutir detalhadamente cada alternativa da questão e estarei concluindo com um breve desafio. Muito bem, professor. Dentro da contextualização sobre o sistema endócrino, lembrem e observem que nós estamos estudando as partes que compõem os seres vivos, em especial nós humanos, tá certo? Então, falando um pouquinho sobre o sistema endócrino. Professor, por que nós precisamos estudar o sistema endócrino, nós enquanto estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos? Por várias razões. Dentre elas, eu posso citar para vocês uma das principais razões, um dos principais motivos que faz nós estudarmos este conteúdo é porque o sistema endócrino, assim como o sistema nervoso, eles juntos, eles coordenam praticamente todas as funções do nosso organismo, todas as funções do nosso corpo. E está lá no nosso organizador curricular como exigência também para as fases 1 e 2 da EJA, tá certo? Então vamos conhecer com mais detalhe e clareza sobre esse sistema. Nós vimos na nossa última aula sobre o sistema nervoso. Nós vimos que o sistema nervoso ele tem basicamente a função ou as funções de receber as informações ou mensagens do meio externo, fora do corpo, assim como receber, captar informações, mensagens ou estímulos de dentro do corpo também. Isso por meio do nosso sistema nervoso. Ele vai captar, ele vai reconhecer, vai processar para então enviar uma resposta. O nosso sistema nervoso, ele tem como unidade estrutural principal os neurônios, né? Então, ele vai também coordenar praticamente todas as ações, todo o funcionamento do nosso corpo. E ele faz esse controle, nós vimos na última aula, por meio dos impulsos nervosos. Ele age também em conjunto com o sistema endócrino. Ô Luciano, o sistema nervoso controla o nosso corpo por meio de impulsos nervosos. E o sistema endócrino? Como é feito este controle? O sistema endócrino, ele age, ele funciona em, digamos assim, em parceria com o sistema nervoso. Só que o sistema endócrino controla todo o funcionamento do nosso corpo por meio de substâncias químicas que nós chamamos de hormônio. Professor, eu já estou ficando nervosa, professor. Eu já estou ficando nervoso. Em Ciências da Natureza, nós conseguimos perceber alguns termos que às vezes nos causam medo. Mas não fiquem não com medo, que eu vou detalhando cada termo que eu falar aqui, tá certo? Mas o sistema endócrino, ele controla o funcionamento do meu corpo, do seu corpo, por meio de hormônios, tá certo? Mais adiante eu vou explicar o que vem a ser hormônio. Ok, professor. Então vamos analisar aqui no slide essas informações referentes ao sistema endócrino. Então diz que o sistema endócrino ele é formado aí tanto por glândulas quanto por tecidos e que são responsáveis, tanto as glândulas quanto os tecidos, pela liberação justamente dos hormônios, que são substâncias químicas que viajam pelo nosso sangue, vão ativar órgãos específicos para esses órgãos desempenhar certas funções.
Ah, professor, devagar, professor, para eu entender. Então vamos lá. O sistema endócrino, ele é formado por glândulas. Eu já vou adiantar o que são glândulas. São estruturas cuja função principal é secretar substâncias. Então, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas e também por tecidos. E que vão aí secretar substâncias químicas que recebem o nome de hormônio. Ô professor, eu já estou entendendo. Mas repita para mim, por gentileza, o que são hormônios. Hormônios são substâncias químicas secretadas por meio dessas glândulas que compõem o sistema endócrino. E esses hormônios, eles vão viajar pelo nosso sangue, ativando órgãos específicos para o desempenho de certas funções. E é justamente sobre isso que nós iremos falar nesta aula, sobre o sistema endócrino, parte 1, e na nossa próxima aula, que será também sobre o sistema endócrino, parte 2. Ok? Muito bem, professor. Vamos conhecer agora alguns conceitos básicos que vai nos dar suporte para que a gente possa entender, para que nós possamos compreender da melhor forma possível este conteúdo, certo? Muito bem. Então, mais uma vez, só reforçando, cada vez que a gente repete a informação, ela tende a fixar em nossa mente. Então, o que são hormônios? Eu falei que hormônios são substâncias químicas que viajam pelo sangue, vão ativar órgãos específicos e desempenhar funções. Ok, professor. Vamos acompanhar o que eu trago aqui para vocês no slide. Então, diz que hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, que atuam em tecidos ou órgãos específicos. Olha só. Ô, professor, como assim hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas? Como assim? Será que existe outro tipo de glândula sem ser a endócrina? Existe. Eu já vou adiantar para vocês. Existem basicamente 3 tipos de glândulas. Existem glândulas endócrinas. Professor, pelo amor de Deus, professor. Que termo é esse? Endócrina. Eu vou explicar. Existem glândulas exócrinas e glândulas mistas. As glândulas relacionadas aí ao sistema endócrino recebem esse nome, glândulas endócrinas, porque elas não apresentam canais, ou seja, ductos, e as substâncias que são produzidas, no caso os hormônios, são lançadas diretamente no sangue. Endo quer dizer dentro, esse prefixo. Endo, dentro. Então, as glândulas endócrinas são as glândulas relacionadas à secreção de hormônios. Elas não têm ducto. Professor, o que é um ducto? É um canal onde as substâncias elas são lançadas para fora. O sistema endócrino lança na própria corrente sanguínea. Ô professor, ok. E o que são glândulas exócrinas? O prefixo exo significa fora. São glândulas que liberam secreções, liberam determinadas substâncias de dentro para fora do corpo por meio de alguns canais. Professor, cita para mim, por gentileza, um exemplo de glândula exócrina? Cito. Por exemplo, as glândulas sudoríparas. Eita, professor! Sudoríparas, olha só que nome chique, né? Sudoríparas são as glândulas que produzem aí o suor. O processo, quando nós estamos transpirando, chama-se sudorese. Então, por meio de ductos, essas substâncias, essas glândulas secretam substâncias para fora do corpo. Como, por exemplo, as glândulas lacrimais, que produzem a lágrima, né? Então, essa substância, ela percorre um ducto e vai para fora do corpo. Por isso chama-se glândulas exócrinas. Ok, professor. E glândulas mistas? As glândulas mistas são aquelas que tanto secretam substâncias dentro do corpo, quanto secretam substâncias para fora do corpo. Nós vamos ver, no decorrer dessas 2 aulas, um exemplo dessa glândula mista, o pâncreas. O pâncreas produz uma secreção endócrina chamada insulina, e é lançado na corrente sanguínea, e produz uma secreção exócrina, que é chamado suco pancreático. Nós vamos ver no decorrer dessa aula. Ok, professor? Muito bem. Prosseguindo, os hormônios,
eles desempenham várias funções em nosso corpo. Uma delas é o nosso crescimento. Isso. O crescimento de um indivíduo, ele também está relacionado a questões hormonais. Tem pessoas que crescem demais, outras crescem de menos. Isso tem a ver, além de outros fatores, nutrição, genética, tem a ver com a questão hormonal. Pessoas que têm deficiência de um determinado hormônio responsável pelo crescimento podem apresentar aí uma questão chamada nanismo. E assim por diante. Ô Luciano, os hormônios só atuam no crescimento do nosso corpo? Não. Eles têm outras funções. Por exemplo, atuam no desenvolvimento sexual. Existe um tipo de glândula endócrina que é responsável em liberar hormônios sexuais, ou masculino ou feminino. Masculino, testosterona. Feminino, estrógeno, progesterona. Nós vamos ver mais adiante. Então, esses hormônios secretados pelo sistema endócrino desempenham várias funções. Dentre elas, crescimento, desempenho sexual, o controle da glicose, que é o açúcar no sangue, evitando aí o diabetes e assim por diante. Eita, professor, eu estou gostando, professor, dessa história de hormônio. Então, hormônio é algo bom. Exatamente, se tiver no controle. Porque os hormônios, já vou adiantar para vocês, eles podem ativar uma ação ou inibir uma ação. Vai depender de determinadas situações. Ok? Muito bem. Lembrando que a produção, a liberação dos hormônios depende também do sistema nervoso. Preste bem atenção. Imagine quando nós atingimos a maturidade, a puberdade sexual, o cérebro, já começa a mandar informações aí para o seu corpo, você olha para ali, e já vai ativando estruturas do cérebro, do nosso sistema nervoso, que vai fazer o nosso corpo já começar a produzir hormônios, principalmente os hormônios sexuais. Então, depende de vários fatores a produção desses hormônios. Dando continuidade, tem uma pergunta. O que são glândulas? Eu já falei e vou repetir. São estruturas que são responsáveis aí em secretar substância. Professor, o que é secretar? É liberar substâncias. Então, essas glândulas, elas têm essa função. São estruturas celulares que têm a função de liberar, de secretar substância. Se libera, se secreta dentro do corpo, glândula endócrina. Se libera ou secreta fora do corpo, glândula exócrina. Ok, professor, estou gostando. Continue observando a aula com bastante atenção, sempre que possível fazendo anotações, tá certo? Então, como eu falei, elas recebem essa classificação. Glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas. Repete para mim, professor, por gentileza, eu dei uma saidinha aqui durante a aula e não vi essa parte. Repito, então vamos lá. Glândula endócrina libera dentro da corrente sanguínea. Glândula exócrina libera para fora do corpo. E mista faz os dois tipos de liberação dessas substâncias, ok? Muito bem, professor. Então, as glândulas exócrinas, elas apresentam ductos, são canais que conduzem os hormônios para dentro do corpo. Produzem essas secreções, no caso, as exócrinas, elas apresentam esses canais, esses ductos, que conduzem aí para fora. Exo quer dizer fora, como por exemplo a sudorípara, as glândulas sebáceas, glândulas lacrimais, então conduz por meio desse canal para fora. Diferentemente da endócrina, não tem ducto, não tem canal que conduz essas substâncias. E daí as substâncias são lançadas diretamente na corrente sanguínea, que são os hormônios. Ok? Muito bem, professor, estou conseguindo entender. E as mistas, por exemplo, o pâncreas, lança insulina, que faz parte aí, que eu já vou adiantar para vocês. Os hormônios, eles podem ser de natureza lipídica, os hormônios podem ser lipídios, assim como pode ser de natureza proteica, pode ser proteínas. Então, insulina faz parte lá desses componentes que vão ser lançados aí na corrente sanguínea e vai ter uma função, diminuir a taxa, a porcentagem de açúcar no sangue, a glicose. Mas também o pâncreas libera aí, por meio de ductos, o suco pancreático, que daí
então recebe essa denominação de glândula mista. Tem secreção interna e secreção externa. Muito bem. Ô professor, quais são as principais glândulas que compõem o nosso sistema endócrino? Olha só os nomes. Nós temos aqui a hipófise, a glândula pineal, o hipotálamo, a glândula tireoide. Aqui nós temos também o timo, a glândula suprarrenal, o pâncreas, testículo, o ovário. São glândulas que compõem aí o nosso sistema endócrino. E nós vamos ver na próxima aula quais são as funções que eles desempenham. Agora eu vou deixar aqui algumas atividades para que vocês possam analisar com os seus professores, responder e nos dar esse feedback. Olha só essa questãozinha como é simples. O sistema endócrino ele é formado por diferentes glândulas endócrinas. Beleza. Marque a alternativa que indica corretamente uma característica compartilhada por todas as glândulas endócrinas. Será que todas as glândulas endócrinas apresentam ductos? Não. Só quem apresenta são as exócrinas. Todas as glândulas endócrinas produzem secreção que são lançadas em cavidades corporais? Não. Letra C. Todas as glândulas endócrinas produzem secreção que atuam exclusivamente na superfície do corpo? Será que essa é a resposta? Letra D. Todas as glândulas endócrinas produzem hormônios? Letra E. Todas as glândulas endócrinas, elas atuam diretamente no sistema nervoso? Será que é diretamente no sistema nervoso? Ou se é diversos órgãos? Mas eu já vou dar um bizu. Será que a resposta é a letra C? Será que todas as glândulas endócrinas produzem hormônios? Pense direitinho, discutam aí com o seu professor, com a sua professora. Questão número 2. Hormônios são moléculas sinalizadas que atuam em locais específicos no nosso corpo. Eles são liberados na corrente sanguínea e só se ligam a receptores específicos, sendo incapazes, portanto, de desencadear resposta em outros locais que não seja o seu alvo. A sinalização química por hormônios é uma função desempenhada por qual sistema? Sistema cardiovascular? Sistema nervoso? Sistema endócrino? Sistema digestório? Ou sistema muscular? Então, sempre associe sistema endócrino a hormônios. Terceira e última questão da atividade. Diz o seguinte: o pâncreas é considerado uma glândula mista, pois possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção exócrina é responsável por produzir suco pancreático, enquanto a porção endócrina produz o quê? Então, já vou adiantar para vocês que a porção endócrina do pâncreas é justamente a produção de insulina e glucagon, que nós já vimos aí nas explicações. Para concluir, o desafio: marca a alternativa que indica uma glândula que não faz parte do sistema endócrino. Então, analise com o seu professor, com a sua professora e nos envie a resposta. No mais, valeu pessoal, muito obrigado pela atenção. Por hoje é só.